Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos aí para mais uma noite de reunião, né? E vamos aos avisinhos da semana. Temos uma rifa ainda do processador, já faz um ano que essa coitadinha está ali, ó, não consigo terminar. Outro dia eu vi um influencer, disse que o camarada vendia 100 milhões por mês de rifa. Eu não consigo vender 10 números a 10 reais, eu estou ficando frustrado. Espero que vocês não me deixem passar muita vontade. Segundo aviso, temos ainda alguns calendários da USE. Esse calendário, para quem não conhece, é um calendário que imita um pouquinho a Seishonoye. Então tem uma mensagem por dia, é um calendário permanente. Então de manhã, que eu sei que vocês fazem as suas preces de manhã, é só ler aqui, já a prece está feita. No dia seguinte é só virar folhinha. Custa R$1 por dia, dentro do mês, R$30. Outra coisa que está me deixando de cabelo branco, vocês já viram que eu tenho bastante, né? Temos um almoço que está chegando aí, dia 20. Eu não vi o nome de um tarefeiro na minha lista de convites ainda. Que coisa. Eu preciso nome ali, gente. Eu preciso que vocês se comprometam a esse almoço. Vai ser um almoço de confraternização. Desde a pandemia a gente não faz um almoço desse. Então, por favor, participem. Convidem os amigos. É aniversário da minha neta. Minha neta vai estar lá. Convidem seus netos, seus filhos, afilhados, todos que fazem aniversário, vamos fazer uma festa só. E o último aviso é sobre os cursos da doutrina espírita. Continuamos com o nosso curso, esse ano deu uma mudada, temos uma turma só, que engloba os 5 livros do Kardec. Cada dia é um assunto diferente. Participem, é muito interessante e gostoso. E para facilitar a vida, estamos fazendo de forma híbrida. Então, quem puder nos dar o prazer de estar aqui, ótimo. Quem quiser assistir de casa, confortavelmente, coberto, enroladinho no cobertor nesses dias de frio, também pode. Ok? Recados dados. Vamos então aproveitar agora o nosso momento. Esse momento é nosso. Vamos deixar os nossos problemas momentaneamente de lado, nossos celulares desligados ou mudo, e vamos nos entregar ao plano espiritual, aproveitando esse ambiente que foi preparado durante o dia todo para nós. Vamos receber, além do conhecimento que será passado pela Roseli, todas as benesses do plano espiritual, todo o tratamento que nos é oferecido. Então, aproveitar, mandar uma vibração amorosa para a Roseli, para que tenhamos ouvido de ouvir durante toda a palestra. Graças a Deus. Cadê toda sua? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada por estar aqui de novo. Obrigada, gente. É só agradecimento, né? Agradecimento e às vezes algum questionamento. Às vezes eu falo que a doutrina espírita de vez em quando dá um puxão de orelha na gente, de falar, mas tudo bem, vamos assim, faz parte, né, desse nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E para isso, logicamente, a gente vai falar sobre a prece, a oração. E o primeiro questionamento é: qual é a primeira coisa que a gente faz logo que acorda? Abre os olhos, né? Eu acredito que muita gente, a primeira coisa que vai ver é o celular, né? Primeiro é o celular, o segundo é o celular, terceiro é a previsão do tempo, o quarto, se alguém mandou alguma mensagem, e assim a gente vai indo, quando vai, deu a hora, vai rapidinho para o banheiro, se arrumar e a pressa, onde é que ficou? Alguém faz pressa aqui quando acorda? Agradece para Deus. Pai, agradeço, obrigada. Abri o olho. Mais uma oportunidade de estar aqui, né? Mais um dia que eu estou aqui, né? Aí, quando a gente esquece de fazer a prece, o que acontece com o nosso dia? Ai. Às vezes não dá certo, né? Fala, nossa, o que aconteceu? O trânsito parece que está ruim. Me fecharam, o chefe brigou comigo, o filho que está reclamando. O que será que aconteceu? Que parece que o mundo está conspirando contra a minha pessoa.
né? A gente esqueceu do que eu falo sempre, da nossa capa de proteção. Porque a prece, na realidade, é isso, né? Aquela capinha que a gente coloca que protege a gente. Eu estava estudando, né, para vir conversar aqui com vocês, aí eu estava vendo uma palestra do Raul Teixeira. Ele fala, olha só a importância da prece. Quando a gente vai tomar o remedinho, a gente mais fala, nossa, isso daqui tem tanto efeito colateral, né? E esquece de pedir para Deus, olha, Pai, esse medicamento que eu estou tomando agora, ele faça realmente o trabalho dele. Que é o trabalho que é da cura. A gente só fica pensando o quê? Na parte ruim que ele vai trazer. Esquece dessa parte de agradecer, que aquilo me traga benefícios. Que aquele alimento, que aquela comida que eu estou comendo naquele momento, que o meu café da manhã me supra e nutra, ao invés de eu simplesmente engolir tudo e ó, partir para o trabalho, né? E assim vai indo. E assim se passa o nosso dia. E à noite, o que acontece que a gente tem que fazer? Agradecer de novo, né, pelo dia. Mas será que a gente agradece pelo dia, como foi, como deixou de ser? Ou então a gente fica até o último minuto lá no Instagram, no celular, na televisão. Aí já tá tarde, pai. Começa a rezar e puf, capota. Porque afinal de contas, tá tão cansado. Aí é um ciclo vicioso, né? Porque no dia seguinte a gente acorda quebrado, às vezes acorda de mau humor, aí a esposa fala, nossa, parece que você dormiu de bumbum descoberto, né? O que será que aconteceu? E a gente esquece que quando a gente dorme, eu falo sempre que o nosso corpo fica e o nosso espírito vai para onde? Só Deus sabe, né? Quem a gente vai encontrar, quem são esses amigos que a gente vai tá conversando. E a gente precisa dessa proteção. Afinal de contas, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. A gente já tem uma vez diz, não, tô tão cansada. Hoje eu vou pular. Hoje eu vou passar. Não vou rezar, não quero nem saber. Aí vem o quê? Vem aquela questão dos maus sonhos, né? Os pesadelos, de acordar quebrado, todo dolorido e nem sabe bem o porquê, né? A gente reza na hora do aperto, né? Na hora do aperto, eu não sei aqui que se existe alguém que não reze. Deu alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é, Pai, me ajuda aqui. Fica, né? Reza, faz aquele rosário imenso. Só que a prece, a oração, ela é uma medida profilática, é uma medida preventiva. Eu devo fazer ela antes que as coisas aconteçam. Quando acontece, eu vou fazer? Lógico, com certeza. O Pai está sempre do nosso lado, é sempre bom a gente pedir aquela proteção, aquele amparo. Mas a prece, ela tem que ser feita antes. Por isso que a gente fala tantas vezes, olha, quando você vai fazer o prece, o quê? É na hora que você acorda, é na hora que você vai dormir, é na hora que você entra dentro do ambiente. No ambiente do trabalho, a gente tem que o quê? Tem que fazer uma prece, tem que harmonizar aquele local. Eu sempre falo, quando eu vou viajar, quem que dorme naquele travesseiro do hotel? Vocês já pensaram nisso? Quantas pessoas deitaram naquela cama? Quantas pessoas entraram ali naquele quarto para limpar? Como está aquele ambiente, não? Eu falo, às vezes deve estar cheio de miasma. Ainda bem que a gente ainda não tem a visão para ver tudo aquilo que fica, né? Todos os pensamentos negativos. Então, quando a gente entra no ambiente, eu preciso fazer essa prece de limpeza. Eu preciso harmonizar aquele ambiente antes de eu dormir naquele mesmo travesseiro onde uma quantidade imensa de pessoas também dormiram. Isso que a gente fala é a medida profilática, a medida preventiva, de você não absorver nada aquilo que é dos outros. Eu quero o quê? Eu quero dormir bem, eu quero acordar bem, eu quero falar, Pai, que essa viagem seja boa, que esse meu dia seja bom, que eu aproveite bem. Então, para tudo na vida, a gente tem o quê? Que prevenir. Tanto é que tem aquele ditado, né? É melhor prevenir do que depois remediar, né? Então, o que afinal, estou falando de oração, né? De prece, o que é
essa oração que a gente deve fazer. A oração está lá no livro dos Espíritos, está no livro dos Espíritos e na lei da adoração. E no Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 27. Ele fala que é o entrelaçamento que eu estou fazendo com Deus. É o entrelaçamento que eu faço com a espiritualidade. Só que é muito mais além disso, gente. Quando a gente faz uma prece, a gente fala que é uma onda portadora. Olha só que nome bonito, né? Uma onda portadora. O que faz essa onda portadora? Mesma coisa que o celular da gente não funciona com uma onda portadora. No nosso caso, só que vai o quê? De um canto para outro canto. A prece o que faz? Essa onda portadora, ela transporta todo o meu desejo, todas as minhas angústias, todas as minhas dúvidas, vai tudo direto para Deus. Então eu preciso pensar o que eu quero do Pai. Pai, me protege, Pai, me ampara, né? E Deus nos escuta, tenho certeza, todo e qualquer momento. Por que Deus nos escuta? Será que Deus está escutando mesmo a gente? Poxa, estou aqui fazendo minha prece, será que Deus me escuta? Vamos pensar o seguinte. Encarnados e desencarnados estão aonde? No fluido cósmico. Está tudo aqui, né? É como se fosse o ar. Tanto é que tem aquela teoria, né, do bater de asas da borboleta lá na África, vai influenciar a gente aqui. Se existe essa teoria, se eles comprovaram que isso é uma realidade, imaginem a nossa prece, o nosso pensamento. Aqui. Então, com certeza, vai chegar lá para o nosso Pai. Como vai chegar, né? Rapidinho, tá lá. Cada pensamento, cada desejo nosso, está tudo imbuído nesse fluido. E vai direto lá para o nosso Pai. Então, toda a espiritualidade, ela está escutando tudo aquilo que a gente deseja. De bom e de mal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com a gente está pensando também. Tem que vir, o vigiar e orar a todo e qualquer momento, né? Mas não dá também para a gente fazer uma oração e fazer contra aquilo que a gente está pedindo, né? Pai, me protege no trânsito. E nada aconteça comigo. Aí eu entro no meu carro, acelero e vou em cima de todo mundo. Dá para fazer isso? É uma contradição, né? Eu vou lá no mercado, quero pegar a fruta bonitinha, mas eu aperto todas as outras para deixar para o segundo, terceiro que vem lá. Então, a gente tem que pensar o quê? Tá pensando sempre no meu próximo, né? Então, de nenhuma maneira eu vou fazer o quê? Uma oração ou um pensamento para prejudicar o meu próximo. Eu tenho que pensar. Eu estou fazendo uma oração para o Pai, eu estou pedindo proteção, eu estou pedindo sabedoria, discernimento, prosperidade. Então, tudo aquilo que eu desejo para mim, eu também desejo para o meu próximo. Então, de nenhum momento eu vou estar o quê? Prejudicando o meu próximo. Eu não posso pedir para Deus em nenhum momento, porque eu acredito que aquela pessoa está me fazendo mal, pedir para Deus furar o olho do outro. Isso não existe, né? Nenhum momento eu posso também estar desejando o mal de qualquer outra pessoa. É importante a gente entender o seguinte, a prece, ela nos eleva, ela nos traz benefícios. Só que uma prece é o seguinte, eu rezo para Deus, Ele vai me atender de acordo com aquilo que Ele acha necessário. E eu vou trazer duas historinhas aqui bem pertinentes da minha pessoa que aconteceram recentemente. Minha mãe está aí que não me deixa negar. Meu marido estava viajando muito. Estava hiper estressado, gente. Aí o que eu pedi para Deus? Que ele tivesse um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de sossego, porque estava difícil, gente, imagina. Viajando às vezes para 2 estados na mesma semana, é complicado. Estressado pra caramba. Estava com o sentimento à flor da pele, eu pedi para o Pai. E ele me atendeu. Meu marido foi mandado embora. Deus me atendeu? Ele me atendeu. Tá? Mas do jeito que Ele quer. Não do jeito que eu queria. Isso é importante que a gente tenha sempre em mente. Do jeito que foi, Ele acredita ser melhor para mim. Passaram-se 3, 4 dias. Eu sonhei, minha filha, minha mãe também teve uns insights.
que ele podia sofrer um acidente de carro, alguma coisa assim. Lá vamos nós fazer o quê? Pedir para Deus proteção. Vai, eu vou confiar no pai, não vou? Pai, protege ele no trânsito, assim por diante. Aí ele me ligou, no dia seguinte ele foi no médico. Você vem me buscar? Roubaram o carro. A gente pede, não pede? O que Deus faz pra gente? Ele escuta. Eu fui atendida com aquilo que eu pedi? Com certeza, gente. Eu pedi o quê? Se meu marido continuasse aquele trabalho, ele ia ter um colapso. Tá? Provavelmente os sonhos eles indicaram o quê? Provavelmente lá para frente ele ia sofrer o quê? Um acidente. O que Deus fez? Afastou de mim tudo aquilo. Foi o que eu pedi? Não pedi bem isso. Não era bem isso que eu queria, não. Mas eu agradeci. Porque podia ter sido uma coisa muito pior, né? Ele não estava no carro, só chegou lá, não estava mais lá. Então, a gente tem que entender o quê? Que nem sempre aquilo que eu peço para Deus, ele vai me atender do jeito que eu quero. Ele vai falar o seguinte, olha, você estava nesse seu comodismo, talvez, e você precisa mudar o teu jeito de ver, precisa mudar o jeito de vida, de viver. Ele dá um chacoalhão, eu falo na gente, às vezes, pra gente, ó, acorda, muda de vida, tenta uma outra coisa, vai fazer diferente, né? Olha, você está precisando de mudanças. Eu vou proporcionar isso para você. E a gente agradece. Eu falo sempre, eu sou filha do Pai, eu sou filha de Deus. Deus é meu Pai. Eu confio nele. Então, o que ele está fazendo a todo e qualquer momento é melhor para mim. Melhor. Só que a gente acaba fazendo o quê? Muitas vezes reclamando, né? Quanto que a gente reclama? Eu podia estar reclamando porque mandou embora, porque roubou o carro. Não, né? A gente tem que sair desse comodismo. Tem aquela história, né, do cachorrinho, do homem que foi no posto de gasolina e viu o cachorrinho lá reclamando. O cachorrinho chorava, chorava, chorava. Aí o moço falou, pô, por que o cachorrinho tá chorando tanto, né? Aí o rapaz do posto falou, ele tá sentado lá em cima do prego. Por que não levanta? Poxa, ele fala, porque não está incomodando o suficiente. E a vida da gente é assim, né? A gente fica naquela coisa, a gente reclama, meu emprego não tá bom, a vida não tá boa, o filho não tá bom, e a gente reclama com Deus. Aí Deus fala, poxa vida, filho, chega de reclamar, né? Vamos modificar isso daí, vamos dar um start, vamos fazer uma mudança. E acontece esse tipo de coisa. No meu caso foi um desligamento e um assalto. E tudo bem. É Deus dando uma oportunidade do quê? Da gente se reinventar, da gente aprender, da gente sair dessa questão de acomodação, dessa questão de estar sempre reclamando. Deus falou, olha, é um momento de mudança. Eu rezei, Deus deu. Então imaginem o poder, né, de uma prece. Ele atende a gente. A todo e qualquer momento, Deus está nos atendendo. Aí as pessoas falam, por medo, então eu não vou rezar mais não para Deus. Imagina! Não vou. Tudo bem, Deus entende. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu só posso ser igual o cachorrinho lá. O prego está incomodando? O cachorro? Tá. Tá doendo? Tá. Mas o cachorro acha que tá bom, mesmo incomodando, mesmo doendo. Não é o livre-arbítrio de cada um? É necessário que uma questão de coragem. Quando a gente reza para Deus, é uma questão dessa que eu falo assim, coragem. Muita coragem para entender, olha, que as coisas podem mudar, na maioria das vezes mudam, e é para melhor. Mesmo que eu não compreenda naquele momento. Tudo que acontece na vida da gente, sempre é para o melhor. Mesmo que eu esteja ainda não tendo essa visão geral de tudo, né? Sempre é para o melhor. Então, tudo aquilo que eu pedi para o Pai, Ele vai me dar? Será que Ele vai me dar? Em primeiro lugar, não é do jeito que eu quero. Segundo lugar, eu tenho que dar o primeiro passo. Você está lá desempregado, você fala, pai, tá difícil. Eu preciso de um emprego. É louvável a gente pedir um emprego para o Pai?
Eu acredito que sim. Afinal de contas, a gente tem uma família para sustentar, a gente tem os compromissos da própria vida da gente. Então, a gente precisa de um emprego. O que não é louvável? Eu falo, pai, fornece para mim emprego e eu fico lá deitado o dia inteiro assistindo televisão. Isso não é louvável. Deus não vai ajudar desse jeito, não. Então, eu preciso o quê? Fazer a minha parte também. Não é só rezar. A gente tem que fazer o quê? A nossa parte, né? Todo e qualquer momento. Eu falo sempre, para que ocorra uma reação, é necessário uma ação. É levantar, é lá pesquisar no LinkedIn, não sei as plataformas hoje em dia, né, de emprego, mas a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás daquilo que você deseja, né? A mesma coisa, pai, me protege. Estou recebendo, falo, pai, me protege. Deus vai mandar proteção. Se eu atravesso a rua de olho fechado, que proteção é essa? Né? É o vigiar e orai. Deus vai me proteger desde que eu atravesse a rua de olho aberto. Eu posso pedir para Deus para ganhar na loteria? Pedir eu posso. Vamos supor que Deus me atenda. Eu ganho na loteria. Eu falei, pedi para Deus para ganhar na loteria. Deus, loteria. Existe loteria hoje em dia? É Mega Sena, gente. Desculpa, tá? Tem? Então tem loteria. Obrigada. Já que eu falei outro dia de alguma coisa dessas plataformas de aposta, a pessoa falou, isso não existe mais. Aí eu ganho. Olha o meu comprometimento com Deus. O que eu vou fazer com todo esse montante de dinheiro? Tanto é que a gente vê, né, pessoas aí que ganham fortunas nas suas mãos e acabam falindo, perdem tudo, porque elas pediram para Deus, elas de alguma maneira se comprometeram com Ele, só que não realizaram absolutamente nada com aquilo que eles ganharam. Olha só, né? Então eu posso pedir qualquer coisa para Deus. Porém, eu falo que a gente tem que fazer a nossa parte. Convenci todo mundo que a gente precisa rezar? Então vamos rezar. Mas como a gente vai rezar? Eu posso ficar recitando mantras? Ficar rezando Pai Nosso sem ter nenhum comprometimento, sem ter nenhuma compreensão? Só recitar? Será que vai trazer algum benefício para mim? Lá na questão 653 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: a verdadeira adoração, a verdadeira oração é a do coração. Então, significa o quê? Que eu ficar recitando aqui, o Ho'oponopono o dia inteiro. Eu gosto muito daquela frase, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas só recitar por recitar não serve. Se eu não colocar tudo isso em prática na minha vida. Se eu realmente não senti muito quando eu ofendo alguma coisa, quando eu prejudico alguém, quando eu vejo uma situação ruim, eu vou lá e ajudo aquela pessoa. Adiantou eu falar? Adianta eu ficar aqui acordada, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, recitando um monte de Pai Nosso, se eu não me comprometo com Ele, se eu não entendo o seu significado, se eu não coloco Ele à prova? De maneira nenhuma, né? Tem que ter o quê? O significado do amor. Aí umas semanas aí me perguntaram, poxa vida, mas a internet está cheia de simpatia. Lá no Instagram eu abro, vem um monte de simpatia. Simpatia resolve? Simpatia será que dá certo? Vamos lá mais uma vez. Qual é a tua fé? Você tem fé? No Espiritismo a gente não costuma usar velas, sal grosso, cristais e assim por diante. Mas se você pega aquele vamos dizer, um pingente aqui vamos lá, de selenita ou qualquer coisa, você segura ele com aquela fé, fala, Pai, eu acredito que isso vai me proteger. Eu acredito que essa simpatia, que essa oração, alguma coisa vai funcionar, Pai. Funciona. Por que a reza da mãe na cabeça da criança funciona mesmo sem remédio? É a fé.
Então, eu tenho que ter, além da oração, eu tenho que ter o quê? A fé. Eu falo que às vezes algumas palavras, sim, são necessárias, que quebram um ciclo vicioso da gente. A programação neurolinguística mostra isso. Eu trocar palavras, por exemplo, de difícil para trabalhoso, impulsiona a gente. A gente trabalhando com o nosso cérebro, vai quebrar um ciclo. Isso sim. Mas eu simplesmente ficar aqui recitando um mantra, sem ter nenhum conhecimento, sem ter nenhum comprometimento com ele, ter nenhum amor, não vai, né? Tem uma frase que eu trouxe aqui: se você acredita, você pode realizar. Lembram lá da mulher, que tinha a mulher hemorrágica, né? O que ela fez? Ela segurou no manto de Jesus, porque ela tinha aquela crença que se ela conseguisse tocar no manto de Jesus, ela seria curada. E aí Jesus fala: a fé te curou. Olha só que bonito isso, gente. Né? Porque naquela época eles consideravam, até hoje algumas religiões consideram a mulher quando está menstruada uma mulher impura, né? Não vamos discutir a religião de cada um, né? Cada um é cada um. Mas aquela mulher, ela era uma mulher impura. Imagina você ficar lá, no caso da história, eram 12 anos sem ela receber um abraço. Ela fez ela tocou naquele momento, olha a fé dela, a oração, tudo aquilo que ela acreditou se concretizou. O poder da prece, da oração, do comprometimento que ela teve. Aí voltando lá do Pai Nosso, você falou bastante de comprometimento. Eu falei que só recitar o Pai Nosso por si só não adianta em nada. Adianta quando a gente acredita em cada uma das palavras. O Pai Nosso, a gente fala que ele resume, né, todos os princípios cristãos. Lá tem o louvor, tem o pedido, tem o agradecimento. E ele aparece, o Pai Nosso, em 2 evangelhos, no de Mateus e no de Lucas. Então, tamanha é a oração. Logicamente, pelo menos eu acredito que daquela época até hoje, sofreram algumas modificações, mas não é importante só a palavra. O importante é o comprometimento, é o você acreditar. O que fala o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Por que eu estou falando isso? Pai Nosso, onde está o Pai? A gente está falando, olha, Pai, você é superior. Eu te entendo? Não. Compreendo? Um pouco. Mas eu o quê? Eu estou te louvando diariamente. Porque eu acredito que você é a força superior, a força que move todo o universo. É a força que criou tudo e também me criou. Isso a gente está louvando a Deus, né? Depois disso vem lá mais um trechinho. Venha a nós o vosso reino. Qual que é o reino de Deus? É o reino de paz, é o reino de amor, é o reino de perdão, é o reino de caridade. Então, quando eu estou rezando isso, eu estou falando que, Pai, se manifesta esse amor dentro do meu coração. É isso que eu quero, não é? Manifestar o amor de Deus dentro de mim, que eu consiga abraçar todos aqueles que estão ao meu lado. Tudo bem, até aí a outra parte que ele fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí a questão que eu falo, ai, né? Porque a gente reza para Deus, pede uma coisa e quer exatamente aquilo que pediu. Mas eu não falei, Pai, seja feita a vossa vontade, não é? Seja feita a minha vontade. Queria que tivesse meu carro roubado? Não, eu só queria que tivesse livrado do assalto. Mas Deus falou, não, filha, não é assim que eu vou agir, não, eu vou agir diferente. E tudo bem, foi feito do jeito que ele queria. E eu aceito, compreendo. Eu agradeço a Deus porque ele se manifestou de alguma maneira para mim. Isso eu acredito que é um grande mérito, né? Depois disso ele traz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui, a gente consegue se comprometer com essa frase? O pão nosso de cada dia, porque eu não quero só o pão, né? Eu quero o pão, a manteiga, a geleia, eu quero um buffet completo. Eu falo sempre, igual aqueles de hotel, né? Completão. O que ele está falando aqui? Pão nosso de cada dia.
Eu quero o suficiente. Ele falou, olha, eu te dou o suficiente para você conseguir viver e desenvolver as suas tarefas nesse processo evolutivo, nesse processo reencarnatório. Só que o que eu quero, eu quero carro de luxo. Acabo me comprometendo a querer cada vez mais bens materiais. E acabo desenvolvendo o quê? Crises de ansiedade, depressão, porque eu quero. Mas a gente não rezou lá para Deus? A gente não se comprometeu? Então, é por isso que eu falo, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que eu estou, nesse diálogo da prece, nesse diálogo da oração. Depois disso, mais um pedacinho, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus me perdoa? Perdoa. Aí eu saio lá no trânsito, eu esqueci de perdoar aquele que me deu uma fechada. Eu esqueci de perdoar aquele que, por alguma maneira, me xingou. Nossa, mas eu me comprometi com o pai? Eu pedi perdão, não pedi? Eu falei que eu ia fazer o mesmo que ele fez por mim? Olha só, né, gente? Aí eu lá falo, e não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, e que assim seja. Olha o comprometimento, por isso que eu falo, a gente simplesmente recitar o Pai Nosso, por recitar, só recitar, é só jogar palavras ao vento. Mas quando a gente reza com clareza, quando a gente entende o que está se falando, aí sim a gente consegue fazer o quê? Cristo se manifestar, Deus se manifestar em cada um de nós. A frase mais bonita que eu ouvi, né, sobre a prece, ele é o seguinte, bem similar. O guarda-chuva não evita a chuva, ele só te prepara para atravessá-la. Exatamente isso, né? Quando a gente está chovendo, eu abro meu guarda-chuva, não abro? A chuva vai parar de cair? Não, não tem como, né? Mas naquele meu pedacinho, né? Eu falo, vou estar protegida da água, né? Dela me molhar. A prece é a mesma coisa. Quando eu faço uma prece, uma oração, um pedido, quando eu me conecto com a espiritualidade, quando eu me conecto com a divindade, eu estou me protegendo. Os problemas vão surgir aí no meio do caminho? Não dá para evitar. Nós estamos aqui nesse processo evolutivo, nesse processo reencarnatório, que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Porém, Deus protege a gente na medida do possível. Às vezes cai um aguaceiro muito grande, a gente pode molhar um pouquinho os pés, né? Mas com a prece, olha essa sustentação que a gente tem diariamente. Então, tomem a prece, tomem a oração exatamente como esse guarda-chuva que vai nos protegendo de todos os malefícios, mas rezem com comprometimento. Saibamos exatamente aquilo que a gente está pedindo para Deus e nós, com certeza, seremos atendidos. Certo? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Desejo a todos aí um excelente finzinho de noite e até uma próxima vez, tá bom? Muito obrigada. E até. Nós que agradecemos a tua presença. Garanto que muitos de nós vai pensar duas vezes antes de fazer oração essa noite, né? O comprometimento e a seriedade da coisa. E agora, depois de todo esse conhecimento adquirido, esses alertas, a gente vai fazer a nossa parte. Nossa parte é o quê? Além da oração, fazer as nossas vibrações. Inicialmente vamos vibrar pela Roseli, pelos ensinamentos da noite. Vamos vibrar pelos mentores dessa casa que nos acolhem com tanto carinho, com tanta atenção. Vamos vibrar pelos nossos governantes para que tenham decisões sábias e que sejam favoráveis aos nossos irmãos menos favorecidos. Vamos vibrar para que o plano espiritual nos mantenha equilibrados durante esse período de polarização dessas nossas eleições. Vamos vibrar
por todos os tarefeiros dessa casa que hoje aqui não puderam estar, pelos tarefeiros que necessitam de tratamento físico e tratamento espiritual, que sejam atendidos pela corrente de Bezerra de Menezes. Vamos pedir licença e vibrar por nós mesmos, em agradecimento aos nossos mentores, na certeza de que nos farão invisíveis aos olhos do mal durante toda a semana. E assim seja, graças a Deus.